Os cinco sentidos, eles são... Primeiro lugar, absoluta. TVN. Olá, bem-vindos ao Salto Quântico. Como toda terça que estou trazendo assuntos extraordinários para a gente levar aquele papo bem gostoso e trazendo também pessoas extraordinárias, as quais vocês vão gostar muito de conhecer. Bom, como eu estou falando, hoje a gente vai tratar de um assunto muito especial. Eu já tenho falado aqui, acho que vocês já me ouviram muito falar de universo, de física quântica, de metafísica, de ciência, de conhecimento. E hoje nós vamos abordar aqui uma questão ligada aos elementos, né? Vocês sabem que os elementos que compõem o universo, que foram feitos, são 4, na parte ocidental, né? Na parte oriental são 5, que eu não vou falar aqui. Mas os elementos são terra, fogo, água e ar. Só que a gente vai falar só de um elemento. Então, eu quero apresentar aqui para vocês um mestre, uma pessoa de profundo conhecimento, que vai falar tudo sobre o elemento água. Eu quero dar aqui as boas-vindas a Alexandre Pimentel. Seja bem-vindo ao Salto Quântico. Muito obrigado, boa noite, Rai. Você conseguiu me emocionar. Não sei se eu vou conseguir dar start para conseguir falar, porque eu fiquei muito emocionado com a sua fala, e eu quero dizer que também é uma honra muito grande, não só estar de volta aqui em Brasília, que Brasília é minha segunda mãe, mas também estar aqui com você, que é uma pessoa bondosa, fraterna, né? E uma pessoa que tem convicções filosóficas, espirituais, metafísicas sólidas, verdadeiras. Parabéns. Alexandre, fale da sua jornada, como que você chegou a hoje ser o que você é um grande palestrante e outras coisas. Você mesmo vai falar. Realmente eu venho de uma infância muito pobre, de uma infância que hoje tecnicamente se chama de excluída. Eu fui vendedor de picolés, fui engraxate, eu conheci esse submundo, né, da comunidade excluída, né, da comunidade marginal, que até hoje, infelizmente, no nosso Brasil ainda, ela é uma realidade profunda. Mas algo dentro de mim dizia que as coisas são maior. Algo dentro de mim dizia que o universo era muito maior e que era urgente sair daquela caixinha. A vida foi passando e eu acabei trabalhando numa livraria, uma livraria famigerada no Sul, que se chama Livraria Sulina, existe até hoje. Como que é o nome? Sulina. Eu fiquei nessa livraria trabalhando com os livros durante 6 anos da minha vida, e isso abriu os meus horizontes. Eu conheci a maioria dos grandes escritores da língua portuguesa, conheci Jorge Amado, conheci Fernando Sabino, tive a oportunidade de conhecer José de Saramago pessoalmente, e dessa forma a vida se abriu para mim, mostrando que era possível, além de ser abelha, também ser abelha rainha. Que legal! Né? E hoje eu me vejo como um carteiro, como alguém que entrega boas cartas, como alguém que tem essa missão de ajudar. Aliás, a minha missão de vida é essa, né? Um mensageiro. Ajudar para que o ser humano possa ter uma vida mais integrada, uma saúde mais homeostática, ou seja, mais completa, e seja radiante, seja feliz, seja pleno. Que maravilha! Deixa eu te fazer uma pergunta. Normalmente é apontada assim a infância, as dificuldades, às vezes isso acontece muito, né? Para que pessoas não atinjam patamares normais de vida humana, como também
que debandem para um lado assim sombrio. Sim. Você acha que tem a ver isso? Sim, Rai. Na verdade, nós estamos num mundo onde os convites para as coisas, para as atitudes deletérias, para as ações aí avessas aos interesses do coletivo, elas são grandes, né? A Bíblia fala da porta larga e da porta estreita, né? A linguagem da mitologia cristã ela é muito bela nesse sentido, né? Então, realmente, você ser uma pessoa comum é muito fácil, mas para você ser uma pessoa simples, você precisa estudar bastante, você precisa se esforçar, né? Porque a simplicidade ela pressupõe, né, que você saia da vala comum, que a simplicidade não é você ser galinha, é você aprender a voar como águia, né? Sim, eu estava lendo essa semana um livro, a biografia do Steve Jobs, Sim. Que foi um homem que nos presenteou aí com toda essa tecnologia maravilhosa que nos permite estar aqui conversando, né? Sim. E o Steve Jobs, eu não me lembro se foi ele que falou, mas estava escrito assim no livro, um pensamento. A sofisticação máxima é a simplicidade, né? Bom, não sei se ele era simples, mas ele também foi um cara que veio de um lugar comum, né? Ele era um jovem, ele era alternativo, ele gostava de tudo que um jovem comum gosta e se transformou num líder em tecnologia, né? Sim. Então, isso prova que é possível emergir, vencer, desde que tenha certas qualidades. Que qualidades você acha que são necessárias para que pessoas comuns, pobres, alcancem assim, um destaque na sociedade? Olha, a primeira coisa, Rai, eu devo ter claro o que eu estou fazendo aqui nesse mundo. Eu devo colocar um ponto de interrogação muito grande e perguntar qual é a minha missão. O que eu realmente devo fazer? No momento, Rai, que eu sei qual é essa minha missão, em que eu detecto. Você lembra que eu comecei a nossa conversa falando da minha missão. No momento que eu tenho isso claro para mim, tudo que não é minha missão, eu tiro da minha vida. Eu passo a me simplificar, eu passo a me didatizar, eu passo dessa forma a sair da confusão, a sair do entreveiro, como a gente fala no Rio Grande do Sul, e passo a ter uma vida mais simples por um lado e muito mais profunda por outro. Essa descoberta da missão, ela me leva a ter organização, a ter agenda, a saber, a ter metas, objetivos, a saber no meu domingo o que eu vou fazer a minha semana toda. Me ajuda a ter uma melhor nutrição, uma melhor água, um melhor sono, melhores relacionamentos com meu esposo, com a minha esposa, né? Com meu parceiro, com a minha parceira. E isso é qualidade de vida. Né? Quando eu conheço a mim próprio, o que o Frontispício de Delfos dizia lá na Grécia, né? Conhece-te a ti mesmo. E você só se conhece verdadeiramente quando você sabe qual é a sua missão. Então, eu percebo, porque eu estive vendo seus vídeos, suas entrevistas, suas lives, para te conhecer, te trazer aqui, te fazer perguntas e te apresentar, né? Porque uma pessoa como você, que tem missão, que se preparou, que superou muitos desafios na vida, né? Tem muito para falar aqui. Então, você, no meu entender, conseguiu, assim, apontar um caminho para pessoas que querem ter uma vida saudável e um desses caminhos é sobre esse elemento que a gente vai falar aqui, sobre a água. Sim. Então, eu quero que você fale aí sobre esse elemento aí, para as pessoas que estão aí, o que elas vão saber de ficar até o fim, porque é importante esse conhecimento. Como nós somos colegas, coaches, Sim. Eu quero e a nossa ferramenta mestra do coach é o ponto de interrogação. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você, para o amigo Elton, que está aqui, para a minha amada Denise, que está lá no Rio Grande do Sul,
E essa pergunta é a seguinte: se você tivesse peixes dentro de um aquário, e esse aquário e esses peixes estivessem doentes, o que você faria? Você pingaria remedinho para os peixes ou você trocaria a água do aquário? Essa é uma pergunta. Eu gostaria de fundamentar toda a minha perspectiva, tudo aquilo que eu quero dividir aqui com você e com o público nessa pergunta. O que nós fazemos? Adianta colocar remédio para os peixes? Claro que não. Vamos agora pensar na perspectiva, na possibilidade desses peixinhos do aquário serem as células do nosso corpo, as moléculas do nosso corpo. O que eu faço quando eu estou doente? Eu tomo remédio ou eu troco a água do meu corpo? Se eu levar em consideração que o corpo humano, se nós levarmos em consideração que o corpo humano é 70% de água, vocês mulheres têm um pouco mais, porque a mulher é um pouco mais emotiva, ela chora um pouco mais, ela amamenta, ela menstrua, então a natureza já prevê que ela tem um pouco mais de água no corpo, a mulher chega a mais de 70%, o homem fica na faixa de 65%. O que acontece? Infelizmente, Rai, os nossos hábitos na sociedade urbana industrial fazem com que o nosso sistema cerebral não reconheça as ordens em certos momentos. Eu estou com sede e penso que estou com fome. Então eu ataco a geladeira à noite para comer ao invés de beber. Isso me engorda, isso me traz malefícios, isso me traz problema, porque o mecanismo regulatório de beber água dentro de mim, ele não está ajustado. Então, o importante a todas as pessoas que nos assistem agora, é que também podem assistir às confirmações de tudo que eu estou dizendo com vários profissionais, de Dr. Laí Ribeiro, a Masaru Emoto, que nós devemos beber água mesmo sem sede. A minha esposa está toda hora me dizendo: aí, tomou água, tá bom. Eu, quando chegar em casa agora vou tomar muito mais. Bom, você falou aí uma palavra, ordens. Sim. Bom, eu costumo falar aqui que nós somos seres complexos. Nós, seres humanos, somos diferentes de animais. Animais também são complexos biologicamente, mas não sei se os animais pensam e raciocinam, a gente não tem certeza. A gente sabe que eles sentem, né? Mas se pensam, raciocinam, não falam e tal. Então, nós temos mais complexidade. Complexidade gera necessidade e prioridade. Então, eu queria te perguntar: como seria, assim, uma ordem prioritária para a gente viver uma vida, assim, inserida no universo, na natureza, nas necessidades que a gente tem? Acho que essa priorização da vida, Rai, da existência, é tão fundamental quanto eu me conhecer. Né? Eu reconhecer, por exemplo, que o meu eu espiritual ele está acima de tudo e que eu sou esse eu. Nós não possuímos um espírito. O espírito é que possui uma psique, possui um corpo. E nesse contexto, então, esse olhar para dentro, na identificação desse meu ser espiritual acima de qualquer perspectiva religiosa ou filosófica ou institucional, é o que há de mais importante. O espírito é mais importante do que aquilo que eu penso. Aquilo que eu penso, ele tem uma priorização hierárquica, as minhas emoções, aquilo que eu sinto. As minhas emoções são mais importantes do que aquilo que eu respiro. Aquilo que eu respiro é mais importante do que aquilo que eu bebo. Aquilo que eu bebo é mais importante do que eu como. Todas essas coisas são importantes, mas você vai ver quantos minutos você vive sem respirar. Quanto tempo você fica sem tomar água. Quanto tempo você fica sem comer. Na verdade, você fica alguns minutos sem respirar. Você fica metade do tempo. A questão aí da água é a metade do tempo do que da comida, entendeu? Você fica o dobro do tempo, sobrevive o dobro do tempo sem comer do que sem beber. Bom, eu vou vincular isso daí a um quarteto que eu sempre falo aqui. Quem me assiste vai se lembrar. Eu falo assim, tem um quarteto fantástico que nos orienta, assim,
que inclusive Jung, né, falava muito, é que pensamento gera sentimento, que gera sensação, que gera intuição. Intuição está implícito ação. Então, assim, não tem um minuto, um segundo que a gente não esteja pensando. Estamos falando de prioridades, né? A não ser quando a gente está dormindo, porque é um mecanismo biológico, dormir, né? Para refazer. Mas, a não ser que a pessoa treine, seja um monge e tal, para meditar e não pensar, todas as pessoas estão pensando o tempo todo. Não é assim? Na verdade, todos os mecanismos da nossa psique, eles estão ininterruptamente ativos, né? Aí, no caso, as notas-chave do nosso pensamento, as nossas emoções, a batida do coração, a circulação do sangue, a respiração, né? E nós não observamos esse fenômeno maravilhoso, esse paraíso dentro de nós, sempre acontecendo, a vida sempre acontecendo. E é bem interessante, sabe? Porque quando eu me aproximo do sentido da vida, eu cuido mais do meu corpo. Eu cuido mais do meu corpo. Né? E quando eu não tenho esse sentido da vida espiritual, eu trato o corpo como o pior dos animais, ou seja, eu dou margarina para ele, eu chupo balinha, eu tomo bebida alcoólica, eu fumo, eu como pão branco, entende? Esse maltratar-se, esse auto-maltratar-se é algo vertiginoso na nossa sociedade, né? Eu sou o ser que devia mais cuidar desse corpo, que é a minha ferramenta, e que é pura água, e, no entanto, eu maltrato o dia inteiro com os piores alimentos, com as piores bebidas. Se eu tiver um cachorro de raça, se eu tiver um cavalo, eu não vou maltratá-lo tanto quanto eu maltrato esse meu corpo físico, né? É por isso que nesses anos todos, Rai, a gente tem insistido para que as pessoas prestem atenção naquilo que elas levam para dentro do seu corpo, que vai se transformar no seu combustível, nas suas emoções, nos seus pensamentos, né? Todo alimento que eu como, ele vai invariavelmente transformar-se em emoções, em pensamentos, em atos. Você imagina, por exemplo, se de manhã eu tomo um café preto com açúcar branco e pão branco com margarina. O que vai acontecer comigo? Né? Qual é a emoção que vai gerar isso? Quais as né? emoções que eu vou desenvolver no dia a dia, né? Aliás, essa coisa da emoção é muito interessante. Nós falávamos nos bastidores do professor Masaru Emoto, que nos ensinava que a água é um software que absorve todos os pensamentos maus e bons, e ela segura, né, esses pensamentos. Ela é um repositório, né, como se fosse um computador onde fica registrado. A água registra. Então, lá vai uma pergunta. Sim. Levando-se em conta que nós somos 70% de água, a água está em tudo, né? No planeta, em tudo. Como é que fica a história das pessoas que vivem reclamando o tempo todo? Já que a água ela é um gravador, né? Vou falar assim, bem simples, ela grava, ela retém o que... Ela é magnética, né? Como é que fica isso? Pois é, Rai, essa é uma boa pergunta, né? Porque não só as pessoas que vivem reclamando, porque a reclamatória ela ainda não era tão pesada, mas as pessoas que vivem maledizendo, as pessoas que vivem com pensamentos mórbidos. Se nós levarmos hoje em consideração isso que nós chamamos de internet, 70% da internet é pornografia e violência. E fake news. Mentiras. Que estão dentro da violência. Que estão dentro da violência, né? Então, quando eu cultivo isso, o meu próprio corpo, as células, o H2O do meu corpo registra isso e se torna cada vez mais difícil para que eu retorne para a minha condição primordial de bondade, de equilíbrio, de saúde. Então, eu começar a substituir, começar a trocar essa água do meu corpo é algo absolutamente urgente. Trocar os alimentos também, os pensamentos, as emoções, mas é a água que vai dar esse start. É a água o veículo
que vai fazer com que toda a minha saúde física, emocional e mental possa melhorar. Né? Você vê que você vai num médico, com todo respeito aqui, a classe médica, mas ele receita tudo a você, remédio, ele nem toca na água, porque o currículo da Faculdade de Medicina não se fala em água. Não se fala. Você vai lá e trabalha a doença e não trabalha a saúde. E aqui fica a dúvida que as pessoas me trazem sempre, né? Quanto à água de torneira, água mineral e coisa que eu valha, né? Se são boas. Antes de você falar dessas águas aí, eu queria que você falasse da qualidade das águas, dos tipos, os pilares, assim. Pois não. Para a gente saber, essa tem que ter isso, tem que ter assim. Pois não. Nós temos assistido nos veículos de comunicação, Rai, uma grande discussão sobre a questão da alcalinidade da água. Eu vi já vários médicos falando, não, a água alcalina não adianta nada e tal, né? Como diz um pensador da televisão, coitado. Né? O que acontece de verdade? A água, ela é uma pirâmide. Ela é uma pirâmide. A base dessa pirâmide é a pureza absoluta. Se nós formos nas fontes consideradas medicinais, milagrosas, no planeta inteiro, nós vamos ver que a água, tanto de Okinawa, no Japão, quanto de Nordal, na Alemanha, de Tlacote, no México, a água de Lourdes, na França, elas são águas cuja pureza é absoluta. A pureza significa que ela é alcalina, num grau... Não? Nós estamos aqui tratando de H2O. E a água da nossa cidade, Rai, ela é uma das coisas mais sujas que existem. Elas são cada vez buscadas em regiões mais profundas dos rios, e junto com ela vem lodo, que é a menos prejudicial, vem fezes humanas. O estuário do Guaíba, onde eu moro, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ele tem uma altíssima taxa de hormônios femininos dos anticoncepcionais. Sei. A mulher toma um anticoncepcional, faz xixi no vaso do banheiro, puxa a descarga, a água vai para o rio, e o rio está cheio de hormônio feminino. Vixe! Você imagina os homens que tomam essa água diretamente, por exemplo, e consomem esses hormônios femininos. Já foi verificada a transmutação de peixes, por exemplo. Né? Mutações genéticas de peixes que são machos e se transformam em fêmeas e coisa que o valha. E para que a gente possa ter uma compreensão aqui mais profunda do que significa a pureza absoluta da água. No Rio Grande do Sul, certa vez, uma paciente de um hospital psiquiátrico desapareceu e todo mundo procurava por ela, né? E não encontraram. Passaram-se alguns meses, eis que chegam no sótão do hospital psiquiátrico, que a caixa d'água estava aberta e ela havia se suicidado lá dentro. E estava lá dentro. E ela, assim, só estava o esqueleto porque ela foi bebida pelo hospital. Meu Deus! Né? As pessoas viam sair pedacinhos na água, não sabiam do que se tratava. Então, como é que isso acontece na nossa casa hoje, Rai? Pois a lagartixa, ela é um ser muito intruso. Se você deixar um buraquinho só na caixa d'água, ela consegue entrar. O detalhe é que o corpo dela é cartilaginoso, que se desfaz com a água. Então, quando você vai lá e encontra só o esqueletinho da lagartixa, você já bebeu a lagartixa toda. Outro animal que gosta de entrar na água, assim, Rai, o rato e a rata, eles adoram namorar dentro d'água. Né? Eles adoram fazer... E tem os insetos que as suas núpcias são aquíferas, eles nadam juntos e namoram e tal. E invariavelmente eles também acabam morrendo dentro dessa água. Sapos, baratas, vários tipos de insetos. Então, quando nós pensamos em pureza absoluta da água, não é só a água que vem lá do rio, não é só a poluição industrial, não é só a poluição hospitalar, não é só a poluição dos agroquímicos, agrotóxicos da lavoura, né? É a poluição que acontece na caixa d'água da nossa própria casa, da nossa própria residência. Por isso que a água, nós não temos que pensar em filtragem apenas. Nós precisamos de uma nova cultura de água no planeta. Nós precisamos, dentro da nossa casa, ter uma nova cultura de utilização. Então, quando nós pensamos em pureza absoluta, é aquela água livre de agrotóxicos, livre de hormônios,
né? Livre Cloro. de venenos, da lavoura de cloro, de flúor e de todas as outras coisas que vêm na água, algumas acidentalmente e outras com a intenção explícita de nos condicionar como ser humano. Entendi. Sim, isso é alcalinidade, né? Aqui, esse item é pureza absoluta. Pureza absoluta. E que é a base da pirâmide. Sim. O primeiro triângulo dessa pirâmide, não necessariamente nessa ordem, é a alcalinidade, que é aquela atitude, aquele ato, aquela atitude da água que tem a ver com o seu equilíbrio de acidez. pH. Né? O pH, que é potencial de hidrogenação. No meio do potencial de hidrogenação, você tem o zero, que é a água básica, né? Que é a água que não é alcalina e nem ácida. Quanto mais para perto do zero, você tem a água mais ácida. Quanto mais para perto do 14, você tem a água mais alcalina. Que é a ponta da pirâmide, né? Exatamente. O nosso plasma sanguíneo, ele fica numa faixa de 7,35 de alcalinidade. Portanto, nós deveríamos repor para o nosso corpo a água com essa alcalinidade. O grande problema é que nós nos acidificamos o dia inteiro, porque tudo que a gente come basicamente é ácido. A carne é ácida, o feijão é ácido. O açúcar é acidíssimo. Existe essa palavra acidíssimo? Eu criei agora. Criei agora. O açúcar é a nossa cocaína da população. Né? O cigarro é ácido, tudo é ácido. Então, você beber uma água 7,35 seria pouco. Nós precisamos hoje de uma água acima de 8 de alcalinidade. Muitas águas minerais, elas vêm acima de 8, mas trazem junto consigo a contaminação do plástico, né, que tem os falsos hormônios que prejudicam demais a nossa saúde, inclusive com impacto drástico na sexualidade humana. Né? Sim. Esse, então, é o aspecto da alcalinidade que vai nos fazer uma pessoa ácida, só para a gente trabalhar isso didaticamente de uma forma mais clara. Como é que é uma pessoa ácida? E a grande parte da nossa população é ácida. Como é que uma pessoa ácida se comporta? Ela se torna pessimista, ela está com a sua porta aberta. Agressiva, ela está com a sua porta aberta a todo tipo de doença. Porque o sangue ácido, ele é uma porta aberta a todos os intrusos, sejam do reino dos fungos, das bactérias, dos vírus, de todos esses seres da invisibilidade biológica que nos atingem e invariavelmente vão nos trazer patologias enquanto nós estivermos ácidos. Então urge, né, que a gente passe a consumir alimentos alcalinos, que nós bebamos água alcalina, mas lembrando que não basta ser pura e não basta ser alcalina. A água precisa ter mais coisa. Eu falei que a pirâmide tem 4 lados, eu falei o primeiro lado, que é a alcalinidade. O outro lado, então, como eu digo, não necessariamente nessa ordem, seria o aspecto da água de ser antioxidante. Né? A água, ela pode ser o elemento mais antioxidante que nós conhecemos. Eu vou falar disso. No Brasil, infelizmente, poucos médicos, poucos nutricionistas, poucos profissionais de saúde conhecem uma tabela que nós temos, inclusive no Ministério da Saúde do Brasil, que se chama tabela de Orac. A tabela de Orac mostra a oxidação ou a antioxidação dos alimentos. Ou seja, ela cataloga os alimentos dos mais antioxidantes aos mais oxidantes, ok? Tá, e como é que a gente percebe isso? Vamos lá. O alimento mais antioxidante que nós temos no Brasil é o cacau. Mais antioxidante no mundo nós temos outros. Nós temos mas aqui no Brasil também nós temos a graviola, né? Todas as frutas que começam com a letra M são muito antioxidantes. Né? Essa é uma didática bem boa. Só lembrar mamão, melão, melancia. São muito antioxidantes. Manga é? A antioxidação, o fator ORP, fator oxirredução, ele se traduz por menos, enquanto menos, melhor. Então, por exemplo, o cacau ele é menos 200 na tabela de Orac. Um ARP menos 200 é maravilhoso, é um fator antioxidante maravilhoso, entendeu? A água dos modernos aparelhos, hoje produzido pela Coreia, pelo Japão, chega a menos 500, menos 1000.
Você imagina você tomando uma bomba dessa de antioxidante, o que isso pode impactar na sua saúde. Sim. Então nós falamos, olha só, da pureza absoluta, nós falamos daí do primeiro triângulo, que é a alcalinidade, do segundo triângulo, que é o fator oxirredução, ou seja, a água antioxidante, e nós teríamos aí a água condutiva também, Rai. Condutiva. Condutividade elétrica. Condutividade elétrica. A água, quando ela tem contato com minerais, com pedras, com dolomita, ela se torna eletricamente condutiva. O que é isso? Então, a água da fonte, ela é assim. A água da fonte, ela é assim. Da cachoeira. Sabe o que acontece quando você não toma água eletricamente condutiva? Você fica meio assim, meio paradão, meio estático. Alguém te pergunta, você fala, como? A sua memória, o seu cérebro, como não tem eletricidade, você custa para lembrar as coisas, você troca o nome dos filhos. Já viu alguém que fica idoso e começa a trocar o nome dos filhos? Ah, sim. Né? Começa a fazer várias confusões, isso se chama desidratação. E isso falta oxigênio no cérebro, né? E falta eletricidade no cérebro também. Uma coisa impressionante, Rai, das águas antioxidantes, não, das águas condutivas que existem em todo o planeta, é que quando um esportista, como um atleta, toma uma água eletricamente condutiva, invariavelmente ele pode ser conduzido para exame de doping, porque pelo rendimento... Ele fica alterado. Pelo rendimento, para melhor, pelo rendimento que ele tem, imagina-se que ele usou algum doping, mas não, ele bebeu água. Uma água que aumentou as suas capacidades físicas e mentais. Tá, mas me explica uma coisa. O acesso a essa água, como é que é? Eu tenho que ir na cachoeira, no rio? Certo. Rai, assim... Porque nós estamos aqui querendo saber para usar e aproveitar, né? Antes de falar do acesso, veja bem, nós falamos da pirâmide da água boa. Sim. Aliás, foi a minha amada que cunhou essa expressão água boa e eu usei para sempre. Essa pirâmide da água boa, nós falamos da pureza absoluta, que é a base, nós falamos da alcalinidade, nós falamos do aspecto da água antioxidante, da água condutiva, e agora, por último, nós vamos falar da água leve, a água com leveza. Essa leveza molecular da água, a gente chama tecnicamente de baixa tensão superficial. A tensão superficial da água tem a ver com o seu peso molecular. Vou exemplificar aqui. Quando você toma uma água pesada, Rai, uma água molecularmente pesada, o que acontece? Ela tem dificuldade de chegar contra a gravidade até o seu cérebro. Você entende? Ela tem pesada, de subir, né? Ela tem dificuldade de subir para o seu cérebro. Eu já participei de eventos, por exemplo, onde nós brindamos com água primordial, com água alcalina ionizada, e pessoas que não estão acostumadas a hidratar-se, de repente tomam água e tem uma tontura. Você colocou alguma coisa nessa água? Claro que coloquei. Coloquei condutividade elétrica, coloquei pureza, coloquei alcalinidade, coloquei antioxidante. Você percebe, Rai? Uma mudança da água na minha vida transforma a minha vida. Não é possível eu continuar vivendo sem trocar esse elemento fundamental do meu corpo por uma água melhor. Quando eu começo a colocar uma água boa no meu corpo e fazer xixi da água velha, da água suja, muita coisa começa a mudar no meu corpo e na minha mente. Eu gosto de fazer metáforas. Eu quando falo aqui, faço muitas metáforas para poder o público entender. Quando a gente tem um carro, né, um carro bom que a gente gosta, de vez em quando a gente passa lá e diz, vê se o óleo tá bom. E troca o óleo do carro que está sujo, né? Então a gente também tem que fazer isso com a água do nosso corpo, né? Trocar por uma água limpa, melhor, mais pura, mais... Não é isso? Exatamente. Isso pressupõe que eu ande diariamente com a garrafinha e que essa garrafa de preferência seja de vidro azul, porque o vidro azul, ele aí dentro das normas da física moderna, é a garrafa que mais mantém as boas propriedades da água.
Primeiro, tem que ser de vidro, olha aqui, não é de plástico azul, né? De vidro azul. Vamos De preferência. esclarecer, né? É claro que Vidro e azul. existem materiais. Interessante. Existem materiais que, embora plásticos, eles são atóxicos. Se ele for azul, melhor ainda. Né? A vibração da cor azul é melhor. Né? Mas existe uma razão física para isso. Né? Não é apenas no aspecto vibratório, né? Mas no aspecto físico-químico, você vai ter mais resultados com a água numa garrafa azul. Eu não quero entrar agora aqui no mérito, né, físico-químico da questão, que pode ser abordado em outro momento, mas existe sim esse fato, né, de que se eu pegar uma água que seja pura, que seja alcalina, que seja antioxidante, que seja condutiva e que tenha baixo peso molecular, essa água, como eu dizia, vai transformar a minha vida. E na garrafa azul, ela vai durar mais ainda. Eu vou exemplificar aqui o que eu estou tentando dizer. Eu vi a sua foto lá na Torre Eiffel. Você chegou aí na Fonte de Lourdes, não? Não, Fonte de Lourdes não foi. Se você for na Fonte de Lourdes, lá na França, e hoje não se vende mais a água lá, você pode levar 10 litros, né? Digamos que você leve 2 garrafas. Você leva uma garrafa comum de plástico, né, dessa de água mineral, você pega 5 litros nela, e você pega uma garrafa azul e bota os outros 5 litros. Digamos que a ORP da água lá de Lourdes era uma RP menos 500 e a alcalinidade era menos 12, por exemplo, aliás, a alcalinidade é 12, tá? Menos 500 de ORP, de antioxidação, e 12 de alcalinidade. Quando você chegar no Brasil, a água da garrafa comum, que era 12, vai estar 9. A água a água da garrafa comum vai estar 9. A água da garrafa azul vai estar 10. Interessante. A água o pH dura mais. O pH da garrafa comum, que era 12, vai estar 9, e na outra garrafa vai estar a 10, por exemplo. Né? E no caso da ORP, que era menos 500, também vai ser diferente na garrafa azul e na garrafa comum, você entende? Entendo. Então, sempre que nós coletamos uma água de boa qualidade, é importante que ela seja depositada numa garrafa azul. É algo que ajuda, não é uma solução definitiva, mas é um dos fatores que ajuda muito, né? Interessante. E o quarto pilar? Na verdade que nós já falamos todos, né? Porque nós falamos na base, que é a pureza, falamos na alcalinidade, no fator antioxidante, na condutividade e no peso molecular. A água precisa dessas 5 coisas para ser uma água realmente boa, para ser realmente potencialmente utilizável. Essa expressão potencialmente utilizável, ela tem a ver com potável. A água potável é exatamente isso, né? Ou seja, é um fator primordial para a nossa vida. A segunda coisa mais importante na natureza, a primeira é o ar e a segunda é a água. Sim, então responda o seguinte. Eu não posso ir toda semana na cachoeira pegar água apropriada, né? Eu não posso ir em Lourdes nem todo ano lá trazer uma garrafa de água. Sim. Eu não posso estar conseguindo esta água com esses pH e esses antioxidantes. Tá. O que é que uma pessoa comum faz para que tenha uma água que possa ser assim, o mínimo saudável? Essa pergunta ela é auspiciosa, Rai, e ao mesmo tempo ela me dá vontade de chorar. Sim. Por que ela me dá vontade de chorar? Porque eu gostaria que todos nós, seres humanos, pudéssemos nos ajoelhar lá numa fonte, como nós fazíamos quando éramos pequenos. Você fez isso, provavelmente. Sim, de ajoelhar e de beber a água lá da fonte sem medo, com segurança, aquela água gostosa, sabe? Completamente saudável. Mas, infelizmente, hoje, salvo lá nos Unzas, no Afeganistão, e algumas das chamadas Blue Zones do planeta, que inclui Okinawa, né? Onde nós temos água boa no planeta, nós temos uma longevidade fantástica, que são as 5 zonas, né? Chamadas 5 zonas de alta vitalidade, de alta longevidade do mundo, que a gente chama de Blue Zones. Então, o ideal seria que nós tivéssemos fontes
e todos nós devemos trabalhar para que essas fontes voltem na nossa sociedade, né? Eu sugiro o filme, o desenho na internet, O Homem que Plantava Árvores, que ele mostra uma coisa assim, né? Na medida que nós recuperamos a natureza, nós recuperamos a água. Mas hoje existem, Rai, modernos ionizadores, que são equipamentos de altíssima tecnologia. Nós temos ionizadores japoneses, nós temos ionizadores coreanos, chineses, e nós temos brasileiros também. Existe ionizador de tudo que é jeito, de tudo que é tipo. Existem os muito sofisticados, por exemplo, que hoje agregam com eles o gás hidrogênio, e isso é extremamente salutar, faz um bem enorme à saúde. Existe um equipamento chamado Hybrid, que é considerado o melhor do mundo hoje, que produz esse paralelamente, além de tudo isso que eu falei da pureza, da alcalinidade, do AEP, ele também produz gás hidrogênio, certo? Então, existem aparelhos que são verdadeiros computadores que você coloca dentro da sua casa. Você tem água para todas as necessidades, para tirar agrotóxicos dos alimentos. Sei. Você tem água para fazer chá sem precisar ferver a água. Você faz chá com água fria, tal o peso molecular, que ele vai lá na essência da planta e retira a essência da planta. Você tem água específica para escovar os dentes, água desses equipamentos que você pode usar como colírio, águas que você pode usar, por exemplo, para protocolos de clíster, de enema, né? de lavagem e higienização retal. Você tem água. Então, esses equipamentos modernos, eles inauguram na humanidade, Rai, a possibilidade do ser humano escolher a água que ele quer beber, que antes na história ele não podia. Por exemplo, um dos meus maiores mestres nesse aspecto, entre eles aqui o Dr. Arnoldo da Costa Veloso, aqui de Brasília, que chama de Dr. Água, né? Um desses meus mestres falou numa linguagem metafórica o seguinte, que Deus fez dois tipos de fonte. Ele fez fonte ácida para a gente tomar banho e fez fonte de água alcalina para a gente beber. Então, só que ele não rotulou, né? Não tem plaquinha. Não tem plaquinha. Não tem plaquinha, e nesses aparelhos tem plaquinha. Você olha, eu quero uma água ácida para limpar um vaso de banheiro, ótimo, o aparelho te dá isso. E ela desinfeta mais do que álcool, uma água ácida dessa. Eu quero uma água beauty para tratar a beleza da minha pele. O equipamento te dá uma água dessa. Eu quero uma água alcalina para eu fazer um café, e esse café não ser mais ácido que nem refrigerante, para ser um café alcalino. Você vai lá na água 12, você tem um café maravilhoso e alcalino. Entendeu? Eu quero, enfim, esses aparelhos, eles mudam a cultura de água da casa de um ser humano. Eles trazem para você, nas suas mãos, uma realidade, né, que não é um filtro, é uma nova cultura de água, né? A água para higienização, a água para, inclusive, higienização íntima, interna, a água como colírio, a água para escovar os dentes, a água para tudo. Isso é muito interessante, e eu estou vendo assim que está surgindo muitos aparelhos fantásticos que está trazendo uma tecnologia de saúde. Eu tive a oportunidade de assistir um congresso quântico assim, tem uns 15 dias, e eu fiquei assim muito abismada com o que essas máquinas fazem, né? Só que tem só um problema. Assim, essas máquinas são caras, não é questão de, eu não tenho dinheiro, né? É que você precisa de máquinas, por exemplo, para fazer detox, você precisa de máquinas para produzir água, precisa de máquinas para dormir e tal. Como é que fica? Quando é que a gente vai poder ter acesso a isso? Porque acesso é comprar, né? Sim. Você perceba, Rai, que no campo da economia nós temos algo chamado ativo. O que é um ativo econômico, né? É quando o dinheiro trabalha para você. Sim. E você não precisa, você usa a lei do menor esforço, você não precisa ficar correndo atrás de dinheiro. O dinheiro está trabalhando atrás de você. Nesse contexto da economia, o que seria, por exemplo, um ativo de saúde? É algo que trabalha para você
enquanto você vive a sua vida diária, enquanto você faz as suas coisas. Por exemplo, eu vejo muita gente dizer que, por exemplo, um investimento de R$5.000 ou de R$10.000 num equipamento desse de água é caro. Só que essa pessoa esquece que R$5.000 é a diária de uma UTI. Ah, sim. Às vezes é mais caro ainda. Porque se você for para uma UTI do SUS, custa mais caro ainda, porque a probabilidade de você sair de lá vivo é menor, né? Não pelo SUS em si, mas pelo sistema de saúde, né? Que ainda vive na nossa sociedade. Então, na verdade, quando eu penso em preço é uma coisa, mas quando eu penso em ativo de saúde, quando eu penso em investimento em mim próprio, né? Quando eu penso que esse dinheiro que eu não vou colocar num bom aparelho, numa boa tecnologia, eu vou ter que pagar o médico, eu vou ter que pagar o hospital, eu vou ter que pagar o UTI, eu vou ter que pagar a cadeira de rodas, eu vou ter que pagar, ou seja, trocentas coisas, e com detalhe, Rai, com detalhe mais do que importante. Eu posso dizer não para essas tecnologias, mas eu não posso dizer não para a UTI, eu não posso dizer não para o remédio, o médico para consulta, entendeu? Então, nós devemos pensar em ativos de saúde, né? E eu conheço muita gente que nunca colocou na ponta do lápis, por exemplo, quanto que custa você comprar um galão de água mineral por semana, quanto que custa você fumar uma carteira de cigarro por dia, beber um refrigerante todo dia. Isso custa muito mais caro do que você investir na sua saúde verdadeira, genuína, né? Custa muito mais caro a morte do que a vida. Investir em morte é mais caro do que investir em vida. Sim, eu queria que você falasse sobre uma palavra que eu li, foi num vídeo seu, mas estava lá embaixo na descrição, pois não, que eu fiquei curiosa. O que é água Kangen? Ah, pois não. Você perceba, isso é bacana porque isso é filosófico também. Na verdade, a pronúncia do japonês é Kangen. Kangen, né? A água Kangen. Muita gente pensa que isso é uma marca de aparelho, que é uma marca de ionizador, mas não. As palavras japonesas, elas são sábias. E no caso de Kangen, é uma expressão japonesa que significa primordialidade. Na verdade, as letras japonesas, as palavras japonesas têm vários significados. Vocês lembram que eu falava? Você lembra que eu falava aqui no início de água primordial? Pois é, água Kangen é a água primordial. Hoje os aparelhos modernos, tecnológicos que oferecem água primordial, oferecem água Kangen. Kangen não é no Japão é uma marca que não pode ser registrada, é uma palavra que não pode ser registrada, assim como no Brasil eu não posso registrar no INPI algumas palavras, por exemplo, a palavra saúde eu não posso reivindicar o direito dela. Kangen no Japão é uma dessas palavras que tem a ver né? Que tem a ver com a primordialidade da água. A água Kangen ou a água primordial é a água que gerou a natureza nesse planeta, que fez com que a vida fosse possível, os peixes, os anfíbios, os répteis, os mamíferos, todos os seres que compõem a natureza biológica, incluindo o ser humano. Isso só foi possível porque nós tivemos um suporte aquífero no nosso planeta, né, que trouxe qualidade de vida, que trouxe saúde, e infelizmente, Rai, é com muita tristeza que eu afirmo que hoje, cada vez que nós puxamos a descarga, cada vez que nós lavamos a louça na pia, né, nós estamos fazendo um dos piores pecados da vida humana, né, uma das piores gafes ecológicas, né, porque o ser humano é o único ser na natureza que solta resíduos, defeca, urina e polui a água que ele próprio vai precisar para viver, né? Pois é. Agora eu vi uma água de milagres lá no seu site, que eu queria brindar aí o nosso internauta para ele ouvir, assim, é quase assim uma receita. Como se faz uma água potencializada para criar um milagre, né? Na verdade, o que é a água de milagres, Rai? É uma estrutura que você pode fazer em casa usando bicarbonato
de sódio. Uhum. Você vai, assim, é uma pitada de bicarbonato de sódio, uma pitada de sal rosa. Eu não vou dizer do sal do Himalaia, porque eu não sei se você sabe que a maioria do sal rosa é daqui da América Latina. Sim, é depois... do Chile, né? Então você vai usar uma pitada de sal rosa. Deus, eu acabei de esquecer o terceiro elemento. Tem um terceiro elemento, depois está lá no meu site. Porque há muitos anos eu não faço água de milagre. Eu acho que eu sei o que é. É Qual? cloreto de magnésio. Cloreto Pronto, de magnésio. me lembrei. Viu? Ó, é que eu não tomei água antes de vir para cá. Acabei esquecendo, viu? Cloreto então, de magnésio. é uma pitadinha de cada em 1 litro de água, você tem a água de milagres. O grande problema, Rai, é que o sal rosa e o cloreto, eles são naturais, mas o bicarbonato não. Sim. Então, o que acontece? O nosso organismo também produz bicarbonato natural. Quando você toma bicarbonato, o organismo vai dizer assim, Rai, se você está fazendo por mim, por que eu vou fazer? E você eu não vou fazer. Aí eu não vou fazer. Acaba inibindo. E o organismo se torna preguiçoso. Ah. É diferente, porque quando você toma... Veja bem, quando você bebe água alcalina, e que você diminui o contexto do estômago de acidez, o próprio estômago joga na sua corrente sanguínea esse bicarbonato. E aí você se sente em homeostase, você se sente melhor, você se sente mais saudável, você se sente sexualmente mais ativo, por exemplo, né? Você tem uma libido mais pronunciada quando você bebe água boa. Inclusive as águas Kangen de verdade, as águas primordiais de verdade, eu chamo elas de água efeito Viagra, porque elas têm um grande impacto, né, na nossa vida em todos os sentidos. Então a ideia da água primordial ou da água Kangen é essa, né? É um grande resgate de saúde, um grande resgate de qualidade de vida. Muito bem, então vocês viram aí, né, como fazer uma água que potencialize um bem-estar, mas não pode viciar. Na verdade, a água de milagres vamos dizer assim, ela tem é para atender uma emergência. Uma emergência, por né? exemplo, se você não tem um ionizador ainda na sua casa e você está com uma insônia à noite, se tomar um copo de água de milagres te ajuda a dormir mais rápido. Tipo, você está se sentindo ácido, né? Ácido Exato. no sentido de irritado. Se você teve uma crise de raiva, por exemplo, né? Isso. Mas a água alcalina ionizada do equipamento é muito melhor. Muito melhor. Muito melhor, então, né? eu espero que logo, logo todo mundo possa comprar esse equipamento, que a gente comece a ter uma onda de prosperidade aí, que já é outro assunto que um dia a gente pode vir aqui tratar desse assunto, não pode? Não, tranquilamente, Rai. Então, tem uma coisa aí que você está esquecendo de falar do seu e-book, né? Fale aí do seu e-book. Pois não. Então, todas as pessoas que nos assistem, eu vou colocar excepcionalmente nas próximas 48 horas, Rai, no meu site, que é o www.alexandrepimentel.com.br, que eu acredito que vai aparecer aqui abaixo do nosso vídeo, né? Sim. Eu vou colocar nesse site o acesso aos meus e-books de alimentação saudável, aos meus e-books que ensinam a fazer várias coisas saudáveis, né? Um deles foi best-seller quando eu estive no programa do Jô, e eu vou colocar um link para que as pessoas possam baixar esses e-books. Junto com os e-books, eu vou colocar os meus contatos para as pessoas que quiserem receber informações sobre água, sobre esses equipamentos que geram água primordial, que hoje no Brasil existem os de altíssimo padrão, existem os de médio padrão e existem os populares, muito baratos e muito acessíveis. Gente, vocês podem ter mais informações assistindo ele no Instagram. Tem um programa ele fez um programa no Jô Soares, só colocar lá Alexandre Pimentel, que mais Jô Soares que já aparece. Vocês vão achar. E tem outros programas lá para vocês saberem mais. Esse assunto é muito vasto. E eu quero aproveitar, já que você falou aí do seu e-book, eu também participei deste livro aqui, ó, A Arte da Guerra, com minhas incursões aqui com o tema física quântica, que eu adoro. O meu assunto é como o pensamento quântico está mudando o mundo. Né? E está mudando. Tudo isso foi o pensamento quântico que trouxe essas máquinas, esses estudos. E eu quero dar para você
Ok. Muito obrigado, muito obrigado. Eu sempre fui um fã de Sun Tzu, e você não falou aqui o slogan do seu livro, que é Desperte o Sun Tzu, que é o autor da obra clássica Isso. Arte da Guerra. Desperte o Sun Tzu, Que é japonês. que está dentro de você. Porque a Arte da Guerra de Sun Tzu, e provavelmente, eu vou ler com todo carinho, mas provavelmente o que você diz aqui, que a grande batalha, a grande batalha do céu contra o inferno, do bem contra o mal, da sabedoria contra a ignorância, ela é dentro de nós. Sim, é uma guerra pessoal. Por isso que urge que eu cuide da minha saúde, que eu cuide do meu corpo, da minha mente, das minhas emoções, né? E isso é uma guerra. Você que desejar fazer isso, você vai enfrentar uma guerra. E eu e a Rai estamos aqui garantindo que você vai vencer, que você vai vencer essa guerra. E a gente vai voltar, né? A gente vai voltar com outros assuntos. Leia primeiro o meu artigo, depois você lê o resto, assim ok? será, assim beleza? será. Me procure aí. Então, gente, olha, infelizmente estamos chegando ao fim. Tava muito bom, né? Eu amei. Muito bom. A gente vai ter que voltar e falar mais, porque 1 hora não é nada, né? não é nada quando o assunto é importante, não é verdade? Sim. Você tem uma aguinha para nós aí, para a gente beber? Pois é. Vamos beber uma aguinha. Nós vamos beber uma aguinha ali, não é ainda a água Água Kangen. Kangen, mas eu vou atrás, eu vou pergunto atrás, isso pra eu sou uma todo mundo. buscadora. Quando eu chego na casa das pessoas, eu pergunto, tem uma água primordial aí? Então é isso, olha, eu peço que você se despeça aí, dê seu contato. Rai, Gente, eu quero infinitamente agradecer, né, aos céus e à terra por esses momentos de êxtase que eu tive aqui com você, de êxtase espiritual, de reflexão social, né, de coisas possíveis, de mudanças da nossa vida, porque mudar para melhor... Repita o seu contato aí. Mudar para melhor é possível, certo? Então, eu estou disponível no site www.alexandrepimentel.com.br, certo? Ou pelo meu WhatsApp, que é o 51 de Porto Alegre, 985-470-459. Perfeito. Muito obrigado. De nada, eu quero agradecer a presença de vocês aí, e a gente vai voltar, não sei quando ainda, quando o Alexandre estiver por aqui de novo, a gente vem para conversar mais, e espero vocês na próxima terça, no mesmo horário, com assuntos desta natureza. Paz e luz. Boa noite. Cura e recuperação da saúde pela água será o tema da entrevista do programa Salto Quântico pela TVN Brasil, nesta terça-feira, dia 29 de junho, às 20 horas, quando a apresentadora Rai de Castro conversará com o consultor de saúde, escritor e life coach Alexandre Pimentel. A entrevista abordará o precioso elemento, mostrando os benefícios científicos da água quando em estado primordial. Também serão abordadas questões ambientais ligadas à água, como o fato de nosso corpo